Passou apenas um ano depois do casamento, quando meu marido foi para uma longa viagem de trabalho na Coreia. Vivemos numa pequena cidade perto de Jitomir, na casa dos pais dele. Ficou conosco o pai dele, Oleksiy Mikhailovich. Aos olhos dele já passava dos 60, mas se mantinha firme, ombros largos, arrumado, com aquela rara cortesia antiquada que quase desapareceu. No começo eu ficava um pouco constrangida perto dele. Afinal, morar com um homem, mesmo idoso, não é tarefa fácil. Depois, as coisas ficaram mais leves. Ele se revelou gentil, atencioso e com um ótimo senso de humor. De manhã, eu vestia um vestido leve de linho com botões na frente, cinto fino na cintura. O cabelo eu prendia num coque baixo, e nos pés usava balé sapatilhas macias. Oleksiy Mikhailovich sempre me olhava enquanto eu me mexia na cozinha e sorria com gratidão. Em vez do adolescente desengonçado e desajeitado que eu lembrava, na porta apareceu um homem. Alto, cabelo escuro meio bagunçado, olhar frio, mas com aquela faísca que queima não a pele, e sim os pensamentos. Ele era filho de um amigo do meu pai, aquele que morreu num acidente. Papai assumiu a guarda dele, mas ele morava num internato e depois foi estudar em Pavlodar. Desde então, quase não nos falávamos. Oi, Marinka, disse ele com a voz rouca. Eu apenas assenti em silêncio. Estava de shortinho caseiro curto cor de oliva e uma regatinha clara sem sutiã. O calor era insuportável, e eu não esperava visitas. Senti como o olhar dele tornava minha pele mais fina. Você mudou, disse ele, e o canto da boca tremeu. À noite comemos pizza com milho e salsicha, assistimos a uma série cheia de piadas barulhentas e conversamos sobre o passado. Ele perguntou quem da nossa turma estava fugindo, quem tinha ido para a República Tcheca, e ria curto como se não fosse de verdade. Depois veio o silêncio, aquele em que qualquer olhar vira toque. Quando ele foi dormir, eu fiquei no sofá do meu quarto. Só fiquei de short, abraçada no travesseiro, tentando dormir, mas o corpo não obedecia. A janela estava entreaberta e no ar pairava cheiro de grama cortada e fumaça de churrasco do vizinho. Marim, a voz dele veio do corredor. Eu me assustei. Ele estava descalço, de calça moletom clara, cabelo bagunçado. Não consegue dormir? Não muito, respondi e ajeitei a regatinha, cobrindo o peito. Fomos para a cozinha. A luz sobre a mesa piscou, depois acendeu fraca. Ele sentou no banco, abriu uma garrafa d'água e bebeu ruidosamente, sem tirar os olhos de mim. Havia algo deliberadamente íntimo nisso. Lembra quando você, criança, subiu na minha cama por causa do trovão? Disse ele de repente. Você cheirava a sabonete e maçã. Ele se levantou e se aproximou. Os dedos tocaram meu ombro. Eu não recuei. Ele deslizou a mão devagar pelo meu pescoço, parou no pingente da corrente fina, aquele mesmo do baile de formatura da escola. A respiração dele chegou mais perto e eu fechei os olhos, não de medo, mas porque era demais. Quando ele me abraçou por trás, senti tudo de uma vez: cheiro de tabaco, estrada e algo que há muito tempo não existia na casa. Homem. Os lábios dele tocaram meu ombro e eu soltei o ar. Não foi beijo, foi permissão. A noite foi estranhamente silenciosa, sem palavras, sem movimentos bruscos, só tensão condensada no ar. Ele foi para o quarto dele, eu para o meu. Mas dormimos? Eu com certeza não. O corpo inteiro vibrava, o cobertor queimava a pele. Tirei o cobertor e fiquei só de short, por muito tempo. A manhã estava pegajosa. Saí na cozinha de camisa de pijama cor de menta, sem roupa de baixo. Ele já estava sentado à mesa, tomando café. Como se nada tivesse acontecido, levantou os olhos e sorriu, desajeitado. Senti tudo dentro de mim acender de novo. Vou embora hoje, disse ele. Para Mozi resolver umas coisas, assenti. Tá bom. Ele se levantou, passou por mim, roçou de leve nas minhas costas. Eu estremeci. Desculpa pela noite, sussurrou ele. Nada aconteceu, respondi secamente. Ele deu um riso curto, mas naquele riso havia tudo. Em cada toque do ar eu sentia as mãos dele. No sexto dia fui ao centro. Estava de saia longa com fenda alta, sandálias de tiras, blusa transparente e regatinha cor da pele por baixo. Caminhei pelas ruas de Gomel como se quisesse me apagar. Mas, ao contrário, procurava, e em cada rosto, em cada olhar, tentava encontrar o dele. No dia seguinte, fui ao salão na rua Pidirna. Lília, amiga da minha mãe, trabalhava lá há uns 10 anos. Alegre, falante, sempre com um bala de menta na boca. Eu simplesmente não sabia mais para onde ir. Em casa, as paredes me sufocavam. Ou você se apaixonou ou enterrou alguém, disse Lília assim que entrei. Nos dois casos, você precisa de limpeza de pele e máscara de tomilho.
Sentei na cadeira. Estava de blusinha fina de alcinha, sem sutiã por baixo. Eu saía assim cada vez mais, não porque esperava alguém, mas porque me sentia viva, livre. O ar tocava a pele e isso parecia um abraço. Quase adormeci, respirando aroma de camomila e ervas, quando Lilia disse de repente: Só o Slavik seu veio mesmo, pena que foi embora. Fiquei surpresa. Como assim não se parece com o pai? Porque não é filho dele. Seu pai virou tutor por amizade. A mãe do Slavik morreu. O pai dele faleceu e seu pai prometeu cuidar. Criou como filho. Fiquei paralisada. Dentro de mim como se jogassem água gelada. Eu não sabia. Ninguém nunca disse uma palavra. Passei a noite inteira em silêncio. De camiseta velha, cabelo bagunçado, sem acender a luz. Só uma ideia girava na cabeça como feitiço. Ele sabia. Ele sabia de tudo. Quando o telefone acendeu, eu já estava deitada, enrolada no cobertor. Mensagem: Você já entendeu? Não respondi, só olhei para a tela. 1 minuto depois: Eu sei há muito tempo, por isso me permiti. Você não é minha irmã. As palavras eram simples, mas continham mais confissão do que qualquer juramento. Tirei o cobertor, senti pela primeira vez em dias não medo, mas algo parecido com liberdade. Amarga, mas verdadeira. Dentro de mim tremia não de horror, mas de desejo. Na manhã seguinte, acordei cedo. O corpo vivia sua própria vida, e cada nervo sussurrava: Quero ele. Apertei o travesseiro entre as coxas. A pulsação era teimosa como memória. Vesti um vestido novo bege, de tricô, sem roupa de baixo. Ele abraçava como segunda pele. Soltei o cabelo, coloquei aquele mesmo pingente da formatura. Havia sentido nisso. Caminhei pelas ruazinhas de Gomel passando pelo mercado, onde cheirava a endro e cereja. Em cada homem tentava encontrar ele. Nenhum servia. O telefone vibrou. Passo por aí daqui a 2 dias. Se quiser, diga que uma amiga vai dormir na sua casa. Vou estar. Ponto. Li a mensagem no parque perto da fonte. Não havia dúvidas. Não era convite. Era sentença de inevitabilidade. Em casa arrumei o quarto, troquei a roupa de cama, tirei pó do espelho. Mamãe disse que ia visitar a tia no distrito de caminhonetes. Assenti, sem perguntar quanto tempo. À noite fiquei diante do espelho. Vesti uma camisola curta de seda cor de pó de rosa, sem roupa de baixo, sem justificativas. Quando bateram às 22h03, eu sabia que era ele. Abri. Slavik estava na porta. Jeans, camiseta, mochila nas costas, mas o principal eram os olhos. O olhar atravessava o tecido. Ele entrou, e eu, sem dizer nada, peguei sua mão e o levei para o meu quarto. Ficamos em silêncio, sem explicações, sem desculpas, só respirações. Ele fechou a porta, sentei na beira da cama, uma perna dobrada, o tecido subiu, revelando a coxa. Ele engoliu em seco. Não sei como parar, sussurrou ele. Coloquei o dedo nos lábios dele. Shhh, não temos tempo para culpa. Ele se ajoelhou na minha frente, passou os dedos do tornozelo para cima pela panturrilha, pela parte interna do joelho, sem tirar os olhos de mim. Cada toque era como uma prece. Beijou meu pé. Apertei os lábios. Havia nisso algo muito íntimo, quase fetiche. Depois ele me levantou nos braços e me deitou na cama. Não tivemos pressa. Tudo foi como uma dança. Os dedos dele deslizavam pelas clavículas, pelo pescoço, os lábios tocavam o queixo. Eu poderia passar a vida inteira só olhando para você, disse ele. Isso já não basta, sussurrei eu, envolvendo a coxa dele com a perna. A noite foi longa, quente, quase silenciosa, mas naquele silêncio havia mais barulho do que em qualquer grito. De manhã, o sol entrava pelas cortinas, tingindo o quarto de âmbar. Eu estava de lado, coberta só por um lençol. Cabelo emaranhado, a pele ainda lembrava as palmas dele, como se em algum lugar sob a superfície ele tivesse deixado impressões digitais. No fundo, ele deixou marcas. Slavik dormia ao meu lado, de frente para mim. Uma mão repousava na minha barriga. Havia nisso algo terrível, não porque fosse ruim, mas porque era real. Ele abriu os olhos, olhou, sorriu de leve. Não sei o que fazer agora, disse baixinho. Vamos ter que, respondi. Ele me olhou como quem procura confirmação. Quero ficar. Não na cidade, na vida. Ponto. Não soube o que dizer. Dentro de mim tudo girava. Assenti, não como concordância, como reconhecimento de que agora não havia volta. Não chamávamos isso de relacionamento. Era mais do que se pode nomear, mas menos já não podia ser. Ele foi embora no dia seguinte, mas agora com promessa. Não trocávamos mensagens de eu te amo. Trocávamos simplesmente eu sinto, e isso bastava, mas passou uma semana, outra. Na terceira quinta-feira entendi. Se eu ficar aqui, enlouqueço.
Cada esquina da cidade lembrava os dedos dele na minha cintura. Comprei passagem de micro-ônibus e fui para Pinsk, dizendo que ia visitar uma amiga. Na verdade, só fugir. Aluguei um quarto numa casa de hóspedes antiga perto do rio. Fachada descascada, cheiro de pãozinho e toalhas úmidas. Nas paredes, toalhas bordadas. No corredor, vassoura de losna. Era estranho, aconchegante. Joguei a mochila no chão, troquei de roupa, short jeans fino, cropped curto, sem roupa de baixo. A sensação de liberdade virou costume, quase vício. À noite fui ao rio por uma trilha de cascalho, de sandália plataforma. Cheiro de junco, peixe, feno, quase ninguém, quase. E exatamente nesse quase ele apareceu. Ouvi os passos, reconheci a caminhada antes de ver o rosto. Ele saiu da sombra das árvores, como num sonho. Camiseta preta, calça de moletom, testa suada, como se tivesse corrido. Você está me seguindo? Simplesmente não consegui mais ficar sem te ver, sussurrou ele. Ficamos em silêncio. O rio murmurava. O olhar dele deslizava por mim, pelos ombros, pelas clavículas. Ele se aproximou. Tocou a alça do cropped, passou o dedo pela clavícula, pelo ombro. Fechei os olhos. Você parece... Ele hesitou. Como quem? Sussurrei. Como tentação, como castigo, como algo que eu não posso ter, mas sem o qual não consigo viver. Ele se ajoelhou na minha frente, abraçou minhas coxas, encostou a testa na minha barriga. As mãos apertavam minha cintura. Preciso saber que você me quer não só à noite, não só com o corpo. Sentei ao lado dele, segurei o rosto dele nas mãos. E se eu mesma não souber o que quero? Então eu espero até você descobrir. Ponto. Naquela noite não dormimos. Deitamos na cama estreita do quarto com teto de madeira, eu de camisola longa com decote profundo, ele de camiseta e cueca. Ele segurava meu pé, acariciava, como se fosse a parte mais frágil de mim. Fetiche, talvez, mas não havia vulgaridade, havia ternura, quase oração. Entendi que existe desejo mais quieto que amor, mas mais profundo. A manhã em Pinsk estava úmida. Acordei no silêncio. Nenhuma vibração de celular, nenhum toque na porta, nem mesmo canto de pássaros. Só o ranger lento do armário velho por causa da corrente de ar. Slavik não estava ao meu lado. Levantei, vesti um casaco, fui descalça até a cozinha. Vazia. No travesseiro onde ele dormiu ficou um bilhete. Letra firme, irregular, como escrita com mão trêmula. Preciso resolver umas coisas. Volto. Mas se você for embora, eu entendo. Se ficar, tudo muda. Olhei para o papel e dentro de mim se formou um vácuo. Nem dor, nem medo. Vazio, como antes da tempestade. E fiquei. Não porque esperava, mas porque não conseguia de outro jeito. 3 dias se arrastaram como na água. Eu tomava chá com mel e framboesa, lia livros sem prestar atenção. As palavras escorregavam. O corpo não. O corpo lembrava o cheiro da pele dele, o calor das mãos, a estranha submissão dos lábios dele nos meus pés. Deitava na cama de camisola sem roupa de baixo, descalça, mas sempre sozinha. Tudo parecia tirado dele. No 4º dia bateram na porta. O coração saltou. Corri, mas era a dona da casa trazendo pãezinhos de batata. Agradeci, fechei a porta e chorei sem som. As lágrimas escorriam pelas bochechas, molhavam a camiseta fina, grudavam na pele. Queria fugir para casa, para o silêncio, para a cozinha empoeirada e o parapeito com gerânio. Mas à meia-noite o telefone acordou. Número desconhecido. Com dedos trêmulos atendi. Você está sozinha? Sim. Saia, não entre no carro. Vá a pé até o rio. Estou esperando. Ponto. Não perguntei por quê. Apenas me vesti. Por cima do corpo nu, joguei um casaco longo e chinelos de casa. O vento bagunçava o cabelo, mas eu não sentia frio. O rio parecia uma faixa preta espelhada. Perto da margem, luz fraca de faróis de carro. Slavik estava na areia. Não o mesmo que me apertava contra ele. Outro. Mais forte, mais decidido. Olhou para mim e deu um passo. Falei com meu pai. Contei tudo. Ele disse que sabia, que já via isso em nós naquela época, e ficou quieto. Fiquei paralisada. Ele não vai falar nada, mas pediu para pensar na sociedade, na família, no que parece de fora. Silêncio. O rio murmurava. Não consigo viver na meia medida, Marina. Ou é de verdade, ou é fantasia de verão na pele. Dei um passo à frente. A voz dele me cortava como chuveiro gelado. Você acha que para mim isso é brincadeira? A voz tremia. Acha que é fácil? Que não tenho medo? Eu vou contra tudo que considerava certo. Ele ficou parado, como se não respirasse. E se eu disser que quero ficar com você, apesar de tudo? Silêncio.
Então não me importa o que pensem, soltou ele. Apertei-me contra ele. Ficamos em silêncio. O rio murmurava. A lua pendia sobre nós como olho cego alheio. 2 dias depois voltei para casa. Tudo estava como antes. Toalha de mesa com girassóis, poeira no parapeito, caneca com inscrição desbotada Sochi 2008. Mas eu já era outra. Mamãe estava na cozinha, folheando revista. Sentei em frente. Cabelo solto. Blusa fina sem sutiã, jeans baixo nos quadris. Eu queria me sentir. E aí, descansou? Bem, respondi. Pausa. Você mudou. Olhei para ela. E você sabia que Slavik não é meu irmão? Ela olhou pela janela por muito tempo. Sabia, mas achei que você não precisava saber. O coração batia nos ouvidos. E você acha que estou fazendo algo errado? Leroshka, ninguém vai perguntar se é certo ou errado. Vão olhar, cochichar e depois esquecer. Mas você é quem vai viver com isso, com ele se conseguir. Assenti. Consigo. Ponto. À noite, arrumei as coisas. Mala pequena, documentos, carregador. Vestia um vestido preto justo com costas abertas e botas altas, sem roupa de baixo. Era simbólico, sair nua diante de uma vida nova. Slavik esperava na entrada. Fomos para Novopolotsk. Ele alugou um apartamento num prédio novo. Teto alto, paredes nuas, cheiro de tinta. Ninguém nos conhecia, ninguém julgava, mas no dia seguinte chegou uma mensagem anônima. Sabemos quem vocês são um para o outro, a sujeira vai aparecer. Mostrei para Slavik. Ele olhou longo para o telefone, depois para mim. Acha que isso é o fim? Não soube responder porque pela primeira vez realmente não sabia. Tentamos viver como gente normal. Tomávamos café da manhã com mingau, íamos ao mercado comprar leite, à noite assistíamos séries em que todas as famílias eram normais e vizinhos traziam Charlotte. Em Novopolotsk era como usar roupa emprestada. Slavik calava, trabalhava remoto. Algum projeto com o Cazaquistão, desenhos técnicos. Eu sentava na janela e escrevia diário. Nele havia tudo, menos uma palavra, amor, porque tínhamos medo dela, como de rio na igreja. Na 4ª semana acordei de noite. Lençol frio, ele não estava. Fui até a cozinha. Ele estava sentado à mesa, só de calça, olhando o escuro. A xícara de café esfriava ao lado. Aproximei-me por trás, abracei. Ele não se assustou, só disse baixinho. Não vou conseguir se você começar a se arrepender. Apertei mais forte. Você virou o único lugar onde não tenho medo. Ele se virou e me apertou contra si. A pele dele estava quente, áspera, como sempre depois de dormir. Olhou direto, faminto, como quem procura em mim confirmação de que eu ainda estava ali. E se tudo afundar? Sussurrou. Então afundamos juntos. Ponto. Mas a vida não gosta de juras. 2 dias depois apareceu um bilhete debaixo da porta. Folha dobrada, arrancada de caderno. Letra dura. Fui-a enquanto é tempo. Ou queime junto com ele. Ficamos em silêncio na cozinha. No fogão borbulhava trigo sarraceno. O ar vibrava de tensão. A gente errou vindo pra cá, disse ele. Não, a gente queimaria em Gomel, em Minsk, em qualquer lugar. Ponto. Ele se aproximou, segurou meu rosto e beijou a testa. Aquele beijo não era paixão, era proteção, era escolha. 1 semana depois, entendi que estava atrasada. Farmácia na esquina, teste na caixinha preta. Não acreditei nos olhos. 2 linhas, mãos tremendo. Sentei na borda da banheira, olhei no espelho. O corpo parecia não ser meu, o mundo parecia não ser meu. Ele entrou, me encontrou ali. Não disse nada, só mostrei. Olhou longo, depois sorriu de repente. Agora sim, é pra valer, disse. Quer que eu construa uma casa para você no interior, onde ninguém nos conheça, onde não tenha nada além de você, eu e essa vida? Não consegui responder. Tudo dentro de mim girava como redemoinho. Fomos para uma vila perto de Braslav, casa da avó dele, da mãe dele, vazia, de madeira, com persianas verdes, cheiro de feno e cera velha. Ali voltei a respirar, sem olhares, sem sussurros, só nós. Ele consertava a cerca, eu plantava cebola. À noite sentávamos perto do fogão. Ele colocava a palma na minha barriga. Era tão silencioso que eu ouvia as unhas crescerem, mas naquela mesma noite bateram na porta. Levantei descalça, de camisola longa. Slavik, atrás de mim. Na varanda estava o pai. Silêncio. Só olhava. Acham que fugindo se livram? De si mesmos? Do mundo? Decidiram tudo? A voz dele era baixa, assustadoramente calma. Acham que o mundo não vai encontrar vocês? Nada roubamos, disse Slavik. Roubou nome, status, família, minha honra. Você era como filho para mim, ela como filha. Filha... Não conseguia respirar.
O pai foi embora sem se despedir, mas entendemos, já nos acharam. 3 dias depois correu pela vila o boato de que não éramos quem dizíamos ser, que havia algo entre nós, que éramos irmão e irmã. Nome falso no passaporte de Slavik. Vizinha viu quando nos beijávamos, e um dia apareceu um carro sem placa no portão. Slavik saiu. Olhei da janela. Ele falou algo, depois voltou. Arrume as coisas. Não podemos ficar, senão alguém faz isso por nós. Juntei a mala. Vestia um vestido preto justo e um chale fino nos ombros. Por baixo, nada. Queria que, se essa vida acabasse, fosse naquilo que lembrava a liberdade. Na curva da vila, olhei no retrovisor. Na estrada estava uma menina descalça, com boneca. Olhava direto para o carro, sem medo. Slavik, disse eu. O que você acha? Estamos fugindo? Ele olhou para mim. Não, estamos procurando um lugar onde amor não seja considerado erro. Amém.